aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Dunamis Hangout, o seu podcast preferido, que eu tenho certeza. E você tá vendo que a gente tá num local diferente. Tô aqui com o pastor Theo Hayashi comigo aqui, que tá apresentando comigo. A gente já tem essa dinâmica aqui de apresentadores. Mas esse entrosamento aqui, camisa 10. Romário e Bebeto. É, exato. Romário e Bebeto. A galera não tem noção. Não sei se eu seria o Bebeto, enfim, mas já tem esse entrosamento aqui. E vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente. Nós estamos diretamente da nossa fazenda Dunamis Farm, nossa fazenda aqui do Dunamis, que eu tenho certeza que você tá louco para passar aqui um tempo. Se você ama a Dunamis Farm, já comenta aqui embaixo. Ti, tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz de estar aqui na farm. Sempre que eu venho aqui pra fazenda é demais, céus abertos aqui. E eu tô mais feliz ainda também porque a gente tá com um convidado especial. Nossa, segunda participação dele. Segunda já? É a segunda participação dele. E agora a gente tá falando aqui. E agora eu tô aqui só aprendendo. A gente levou pra um outro nível aqui a conversa. Então, apresenta ele aí, Ti, pra eu também não... A gente tá aqui com o nosso amigo Cote Borges. Pra você que conhece Jocum Brasil, com certeza já ouviu falar do Cote, mas a influência do Cote é além de Jocum, vai pra nação e pras nações. Um missionário, fala muito sobre libertação, cura, restauração e também é uma voz aí na nossa nação, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos que a gente precisa cada vez mais direcionamento daquilo que a palavra nos aponta como realmente ser uma nação discipulada. Então, Cote, muita alegria receber você aqui, muitas boas-vindas para você aqui na Farm. Bem-vindo, Cote. Vamos lá, produção. Então, poxa vida, para mim é um prazer enorme, né? A gente poder estar junto aqui nessa mesa, ter esse bate-papo, não é? Quer dizer, só estamos mudando de mesa, né? Porque estamos na outra mesa almoçando. Cada assunto eu falava, nossa, podia ter um microfone aqui no meio, né? Daí a gente falou assim, vamos mudar de sala. Daí a gente veio pra essa sala aqui. Mas já tem sido aqui um tempo assim, muito empolgante, né? E a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar com essa turma grande aí da escola. São o quê? Mais de 150 alunos, né? É, isso aí. Acho que com o pessoal que tá também de monitor aí de staff, deve dar uns 200 e poucos aí. Sim. É legal demais, cara. Tá sendo muito bom. Experiência. A gente tá fazendo, pra quem não sabe, a gente tá aqui na Farm, porque a gente tá rodando aqui o DSM, Dunamis School of Ministry, a escola de ministério do Dunamis. Sim. E a gente roda com uma ênfase em missões e discipulado e também liderança, né? Porque o cara que vai sair para o mercado de trabalho, ele já vai com uma carga bíblica de como viver o reino nas esferas da sociedade e também para aquele que quer ir para a esfera da igreja ou para as nações. São os nossos três outlets que a gente fala, né? E a gente já estava falando sobre isso, Cote, já vou emendar aqui com a tua permissão. Direto, vem aqui, não, Ti. Sobre o sacerdócio do santo. Nossa, né? esse assunto O sacerdócio dos santos, que é uma herança da reforma protestante. E a gente estava falando aqui sobre a situação do Brasil hoje. Para quem não segue aí o Cote Borges, se arrependa agora, em nome de Jesus. Vai lá no... siga agora. E siga, porque ele tá sempre omitindo opiniões sobre a situação do Brasil. A gente tá numa situação hoje no Brasil que, ao mesmo tempo que é extremamente pessimista, é muito otimista, né? É um paradoxo aqui, assim. Me lembra a parábola do joio e do trigo. Parece que os dois estão crescendo juntos. Então a gente tem muita oportunidade, mas tem muita ameaça. Sim. Né? E precisamos de uma igreja que vai viver o sacerdócio dos santos. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a galera que tá começando a se inteirar no que a gente tá falando? Como você falou, né, Theo? Eu acho que a gente está vivendo assim, um momento bem delicado, eu diria até perigoso, né, no Brasil. O Ocidente tem sofrido assim, um impacto muito grande do progressismo, né, o marxismo cultural, que vai muitas vezes assim, assumindo novas formas, né? Agora a gente tem todo esse problema aí de meio que de uma ditadura pelo judiciário, né? Uma coisa assim muito delicada, mas ao mesmo tempo sinistra, porque isso causa muitos prejuízos, né, para um regime verdadeiramente democrático, né? Sim. Agora, aqui, apesar assim do progressismo ter crescido demais aqui no Brasil,
a igreja também cresceu, e eu diria que cresceu até mais do que o progressismo, não é? Então, hoje, assim, realmente, a igreja evangélica e também, eu diria, e um remanescente da igreja católica, porque a liderança da igreja católica, infelizmente, né, foi muito tomada aí pelo progressismo. Sim. Mas hoje a gente tem aí uma frente cristã, né, aqui no Brasil, que realmente está exercendo assim um protagonismo muito importante, né? Sim. Então eu tenho uma expectativa muito boa assim em relação à igreja, né? Sim. E a igreja agora está começando também a redescobrir isso que você falou aí sobre o sacerdócio, né? O sacerdócio universal. Exato. Quando Paulo fala sobre esse sacerdócio universal, o sacerdócio ele está muito ligado com o nosso desempenho vocacional, né? A Bíblia fala assim que o sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes errados, oferecendo seus dons de maneira sacrificial, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Certo. Então, o sacerdócio tem muito a ver de você canalizar com compaixão, né, com a compaixão de Deus, você canalizar a sua competência vocacional em prol de servir a sua geração, servir o seu próximo, tendo a consciência que essa é a principal maneira de você adorar a Deus. Não é? É o termo que você falou aqui no almoço com a gente, que eu esqueci. Avodar. Avodar. Anote essa palavra que eu também fiquei impactado. O que seria esse conceito de avodar? Isso realmente foi um dos pilares da reforma de Calvino, né? A gente estava até falando a diferença um pouco ali da reforma de Calvino e da reforma de Lutero. Hoje, infelizmente, as pessoas resumiram, não é, calvinismo. Calvino e Lutero em algumas doutrinas assim muito nos 5 solas que não representam o que eles foram na época deles, sim, né? Sim. Mas que eles são além daquilo, né? Isso. Eles foram além daquilo. Então, Calvino, rapaz, pensa num cara que pegou uma cidade-estado, né? Porque ainda naquela época não tinha esse conceito como hoje de nação, né? Eram as cidades-estado. Pegou uma cidade-estado lá de Genebra, que era inclusive conhecida, né? O Loren menciona isso lá no livro dele como uma cidade fedorenta, mal cheirosa, de tanta prostituição, alcoolismo. Rapaz, pensa-se numa degradação. E transformou, então, Genebra num modelo de cidade, uma cidade padrão. Quer dizer, ou seja, pensa numa pessoa que conseguiu estratificar esse modelo bíblico de nação que nos é apresentado no Antigo Testamento, né? Sim. Eu sempre digo que a estratificação do Antigo Testamento, ou seja, de Abraão a Davi, a Bíblia está nos dando um modelo de nação. Não é? Então nós podemos experimentar aí o Israel de Davi, a Suíça de Calvino, a Alemanha de Lutero, a Suécia de Rauge. Quer dizer, a Bíblia nos dá um modelo de nação que realmente funciona e pode e deve ser implantado em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Aliás, essa é a nossa expectativa, não é? Assim, eu vejo que, de certa forma, no Brasil nós temos muitos focos de avivamento, não é? Mas avivamento é diferente de reforma, porque o avivamento tem muito a ver com uma visitação de Deus, uma manifestação do Espírito Santo, um despertamento espiritual. Tem lugares que experimentam um avivamento, mas daqui a pouco, do mesmo jeito que veio, voltou e a sociedade às vezes até piorou. Agora, reforma é você mexer nos alicerces de uma sociedade. Então nós estamos falando de aprofundar a conversa dentro de valores, de princípios, um entendimento profundo dessa ordem moral absoluta de Deus, não é? Que exatamente esses são os pilares, né, que a nação de Israel foi estabelecida, como quando a gente estuda sobre a Revolução Americana, que eu acho que é a única revolução que deu certo, né?
Cara, é empolgante você estudar sobre a Revolução Americana, não é? Os pais ali dos Estados Unidos da América, não é? Quando você estuda esses valores, que inclusive, apesar da degradação dos Estados Unidos hoje, o que sustenta a nação exatamente são esses alicerces. É verdade. Seria algo como o avivamento é o vinho e a reforma é o odre, que sustenta esse vinho? Dá para fazer, eu acho que é uma boa analogia, tá. Não é? Porque quando a gente fala aí dessa reforma, realmente nós estamos falando de fazer a casa na rocha, né? Um avivamento sustentável, realmente lógico, você vai colocar vinho novo num odre novo. Exato, né? Exato. Então, eu acho que é uma analogia o Brasil, a gente pertinente. assim, você é mais experiente que a gente, então, mas eu acho que por aquilo que a gente conhece de história do Brasil, o Brasil nunca esteve tão próximo tanto de um colapso, Sim, quanto próximo a uma possibilidade de reforma. Né? Se a gente for ver, a gente tem assim, todos os fatores para o Brasil dar totalmente errado, e todos os fatores pro Brasil dar totalmente certo. É tipo aquele lá. Tá ali, ó, no precipício. É o famoso ou vai ou racha, né? É verdade. E pra você ver a importância aí do nosso protagonismo. Aliás, inclusive, um dos pilares da nação de Israel é o princípio de você responsabilizar. Eu acho que a gente precisa de responsabilizar a nossa geração, né? Você vê ali um texto central nas Escrituras, é isso: coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a sua descendência. Então, escolhas têm consequências. Eu acho que nós estamos vivendo num momento, assim como eu disse, perigoso aqui no Brasil, num momento muito sério, e que nós temos que agir como igreja, como gente grande. Falando em perigo, você tem medo do pessoal te perseguir? Já passou isso na tua cabeça? Assim, começou, né? Veja bem. Porque você se posiciona bastante, né, Pote? Você tá falando as coisas. Tipo, eu fico vendo uns vídeos teus, vejo de alguns que nem do Pastor Silas, mano, qualquer dia a gente acorda aí, a PF tá na tua porta, pô. Perseguiu o padre Zé recentemente. O padre, aquele padre José Eduardo é um amigo nosso lá, que a gente sai pra almoçar uma vez por mês. Fez hangout. Isso. A gente fez eu lembro, eu participei de uma reunião que com ele tava junto. Exatamente, amigão nosso lá. Então, assim... O negócio tá perto, chegando perto. Eu, quando me posiciono, assim, eu procuro, né, não entrar no campo da ofensa, entende? A gente se posiciona, na verdade, assim, para não se omitir, né, por uma questão de consciência. Não é uma questão pessoal numa contra guerra, o por exemplo, eu não sou uma pessoa, assim, de briga, eu sou uma pessoa de entrar numa guerra que é uma guerra que realmente eu não tenho como me omitir, né? Porque a gente vê que o destino da nação realmente está em jogo, né? Então, numa guerra, você precisa basicamente de duas coisas. Você precisa de muita estratégia, mas você precisa de coragem. Entende? Então, se você às vezes tem muita estratégia, mas você não tem coragem, em nome da estratégia, às vezes você se torna um covarde. E quando eu falo ter estratégia... Isso é forte, hein, que você falou. Em nome, muita estratégia, pouca coragem, você acaba se tornando, então... um covarde, muitas vezes, né? Claro. Que foi o que aconteceu, inclusive, em virtude do que culminou no nazismo. Exato. Não é? A igreja ali se omitiu. Sim. No momento, a igreja perdeu o time, no momento que ela tinha que se posicionar, que ela tinha que se agarrar nos valores, fazer denúncias proféticas, não é? Não fez. Eu costumo dizer, às vezes nós temos que reaprender a ser um povo protestante. Nós somos os protestantes que não protestam mais. Nós precisamos de um João Batista que tenha a coragem de pôr o dedo na cara de Herodes e falar: não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Entende? Então nós não podemos perder essa coragem. Mas ao mesmo tempo, eu não vou sair com o peito aberto para tomar tiro. Falta estratégia. Falta de estratégia, falta de sabedoria. Então, assim, eu vou tentando dosar essas duas coisas. Entendi. Não é? Então, deixa eu te perguntar, você já chegou a ficar, assim, frustrado? Talvez seja uma palavra muito forte, mas talvez um pouco
você questiona às vezes, por que a igreja ou outros pares, líderes evangélicos não estão se posicionando com tanta veemência? Já chegou a ficar chateado com isso? Não, eu entendo o momento de cada um. Muitas pessoas ainda, vamos dizer, não estão tendo esse despertamento, né? Certo. Mas é impressionante hoje, é porque às vezes a gente não tem acesso, né, a tudo que está acontecendo, mas hoje no Brasil, rapaz, tem um contingente de líderes cristãos, assim, totalmente posicionados. Sim. Não são 7.000 só que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem muita gente, né? É muita gente, tem milhões aí, viu, Theo? Uhum. Então eu não gosto de ficar, por exemplo, me comparando com outros líderes no sentido assim que eu estou tendo um posicionamento que eles não estão tendo, porque às vezes eles estão sendo direcionados para outras guerras e para outras formas de posicionamento, Sim. né? Mas eu penso que dentro do que está acontecendo, quando a gente olha nessa questão aí da governança civil da nossa nação, né, de certa forma isso já está afetando realmente todo mundo. E é lógico que a coisa hoje assim está se voltando muito contra a igreja, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Vai fechar o cerco, Vai né? estar fechando o cerco, né? Eles Então, sabem, né, Cote? Porque se não fechar o cerco na igreja, não tem como eles implementarem a sim, agenda deles. sim, Porque sim, a última fronteira mesmo pra eles vai ser a igreja, são os evangélicos. sim, E por isso que eu acho que também eles estão segurando tocar nos evangélicos. Vai tocando nos caras antes, pra depois, por último, vai tocar nos líderes evangélicos, né? Então, assim, você vê que os caras estão tocando em jornalista, tá pegando os influenciadores, né? Até alguns pensadores aqui, pá. Só que eu não tô vendo os caras correndo, assim, indo atrás da igreja, porque é meio que você tocar no vespeiro antes da hora, né? é verdade, né? E assim, não é uma coisa muito simples, né? Você tocar numa igreja que hoje tem uma relevância 30% da população. tão grande. Porque isso é conservador, 30%, né? É, Assim, você vai falar que hoje, a gente tá falando aqui de 2024, eu sempre menciono aqui um estudo que saiu da FGV em 2022, que falava que em 10 anos, 2032, nós seremos 51% da população. Como que 51% da população vai se considerar evangélicos no 18 Brasil, anos. né? E que eu digo também, já meio que já linkando aquilo que a gente estava conversando lá na outra sala, que isso pode ser a melhor coisa ou a pior coisa. sim, Porque na geração dos nossos pais, eu falo sobre década de 90, 1990, a estatística diz que o Brasil era 9% evangélico em 1990. A gente tá agora em 2024, mais de 35%, 2032, vamos estar 50. falando aí de 50%, bota aí, 40 anos depois, você sai de 9% para metade do país, né? Impressionante. O pessoal que tava na época dos 9%, eles têm a desculpa de dizer, nós somos a minoria. sim, Daqui a tempo não vamos ter mais essa desculpa. sim, Vai ter uma cobrança da sociedade dizendo o que os evangélicos estão fazendo em relação à pedofilia, o que os evangélicos estão fazendo em relação à criminalidade, Sim. à fome, É. né? A situação lá da Ilha do Marajó e assim por Uhum. diante. Então, mais do que nunca a gente precisa estar falando sobre reforma. sim. Ser sal fora do saleiro. Então, até voltando aí nisso que você comentou sobre a situação atual do Brasil, eu imagino assim que o Brasil atualmente, principalmente nesse governo, literalmente está passando por um calvário, eu diria assim, né? A gente A gente percebe já que falava sobre isso. a- Isso é legal que você falou. a nação estava caminhando assim por uma liberação tremenda, estava levantando voo, né? Assim, em termos de economia, não é? Em termos de infraestrutura, Uhum, a coisa estava entrando realmente nos trilhos, né? uhum. E de repente veio toda essa Interrupção, né? interrupção, né? Uhum. Veio aí, honestamente, realmente meio que um golpe, né? E eu digo isso aqui abertamente, baseado nos fatos, porque se Sim. você tira uma pessoa que estava
presa, cadeia. condenada em todas as instâncias, reabilita politicamente essa pessoa, não é? E de repente coloca ela na presidência através de um sistema eleitoral que a gente sabe não foi transparente. Infelizmente não foi, não é? Inclusive é ilegal, porque você tem que ter uma contagem pública de votos, você tem que ter um sistema que seja auditável, não é? E infelizmente essas prerrogativas não foram cumpridas, não é? Então, na verdade, assim, de repente nós nos vemos voltando para aquela situação antiga, não é? Do petrolão, do mensalão, de uma corrupção que hoje as pessoas parecem assim, uma amnésia, né? Estão até desanimadas em denunciar. Você vê, nós já estamos com um rumo, se você somar, não é, o superávit de 70 bi que foi deixado pelo governo passado, com um furo de 230 bi, cara, é 300 bilhões, cara, é muito dinheiro, cara. Para onde é que esse negócio está indo? Exato. Não é? Então, assim, a gente vive uma situação realmente bem delicada, né? E é lógico, quando a gente faz essas denúncias aqui, veja bem, né, Theo, a gente discerne a natureza da nossa batalha. Não é contra carne e sangue, não é? Eu oro pelo Lula, eu oro pelos juízes da Suprema Corte. Nós não queremos, como cristãos, nós não queremos o mal de ninguém, muito pelo contrário. É a obrigação nossa, bíblica, de orar pelas autoridades, né? Sim, mas assim, às vezes a gente precisa também de cumprir um papel profético, no sentido de que a verdade não seja substituída por meras narrativas e o povo caia num engano terrível. Ser astuto como a serpente. Porque tem determinadas decisões que um governo toma, cara, que custa a vida, custa a saúde de muita gente. Sim. É muita gente que é prejudicada. Né? Então, eu penso assim, nós estamos vivendo literalmente um calvário. O Brasil está passando por um calvário, não é? Mas eu acredito que a ressurreição vai vir. Amém. Eu acredito nisso. Amém. Não é? Exatamente quando a gente avalia uma igreja, não pela falar assim, 60 milhões de evangélicos, não. Mas hoje tem um remanescente aqui no Brasil, que eu vou te falar, são líderes muito sérios, muito comprometidos com Deus, não é? Então você não acredita que Jesus está voltando daqui 5 a 10 anos? Jogou na mesa. Vamos adivinhar aqui. Comenta aí quanto tempo você acha. A gente não sabe. Eu pessoalmente, assim, eu gosto muito. Jesus. Eu gosto muito da Baby, né? Admiro a coragem dela. Eu também. De estar lá no carnaval, né? E pregando o evangelho mesmo, falando pra turma, busca o Senhor enquanto você pode achar. É isso mesmo. Eu realmente creio que ela foi usada por Deus naquele momento. É verdade. Eu acho, porque aquele negócio lá foi, assim, tão fora da caixinha, o que aconteceu. Até a oposição foi... Não, eu tô dizendo, ela falar aquilo que ela falou, daí a resposta que veio da Ivete Sangalo, tipo, você fala assim, cara, o que tá... Aquele diálogo do que foi o quê? 30 segundos é muito mais espiritual do que a gente imagina. Verdade. Sobrenatural. Você tem seres humanos lá, mas você tem uma questão espiritual por trás, toda numa dinâmica. Você sabe muito bem disso, né? Mas eu gosto muito da Baby também, eu sou amigo da família dela, tudo. Mas assim, o que eu tô falando é que a narrativa de um tempo que Jesus tá voltando, pra você que trabalha com jovens, pra gente que trabalha com jovens, isso tira esperança do coração do jovem, né? Por isso que quando você fala assim, a gente tá passando por um calvário, mas eu tenho esperança que nós vamos ver a ressurreição, cara, isso aí dá um sentido pro jovem falar assim, então eu quero estudar. Sim, eu quero continuar estudando, eu quero pensar em casamento, eu quero constituir família, eu quero empreender, eu quero continuar aprendendo um idioma para ir para as nações como missionário. Isso. Né? Não, e veja bem, essa questão escatológica, né? Eu sempre falo assim, escatologia, a gente tem que ter muita humildade. Porque você está pisando no território da especulação. Ninguém sabe como, vamos dizer, essa cortina vai se abrir, não é? Todas as gerações criaram uma expectativa que Jesus voltaria naquela geração, inclusive a geração de Paulo. Sim.
não é? Ele cria Verdade. firmemente que Jesus ia voltar ali. E você vê, já se passaram 2000 anos. É lógico, a gente sempre tem que estar preparado para a Sim, volta de lógico. Jesus, mesmo porque ninguém sabe a hora que vai morrer. Exato. E se você morreu, Amanhã não é pra garantido a para ninguém. você, Exato. Jesus voltou, cara. Entende? É isso. Então, realmente, pode ser que ainda, assim, a coisa vá longe aqui, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Que nós temos um mandato cultural, não é? O nosso negócio não é escapismo, não é fugir dessa terra. Jesus voltar logo para a gente ir embora. Exato, socorro. Essa não é a cosmovisão bíblica. Quando você era jovem, eu sei que tua alma é jovem, mas na época que vocês estavam lá com a Ágape, início de Jocum no Brasil, tinha esse papo escapista? Esse papo escapista você via nas gerações mesmo assim, antes dessa... Porque hoje em dia, na juventude, tem muito esse negócio aí, vamos fazer um curso para discernir o anticristo, o que pôr no bunker. Não, já tinha, porque mas isso aí não é papo de hoje, isso aqui não. Essa teologia, se eu não me engano, nasceu por volta de 1930. Né? Então, ao mesmo tempo que não é uma coisa antiga, não é uma coisa que nasceu na igreja primitiva, né? É uma coisa relativamente recente. Então, por exemplo, na época que eu converti, tinha muito... Não sei se você chegou a assistir um disco de vinil da Última Trombeta. Não, mas eu sei disso. Minha mãe me falava sobre isso aí. Rapaz, quem ouvia aquele disco ali ficava apavorado. Tinha o som da Última Trombeta? Não, era uma narrativa narrando de uma pessoa descrevendo o rapto, o arrebatamento. E deles tinham uns filmes também, né? Tipo, na década de 70 eles tinham uns filmes assim, bem low Deixados budget. pra trás. Tipo, não, antes do Deixados pra Trás, não tinha? Os filmes de arrebatamento e tal. Então, veja bem. Saiu um ano passado. Daí os monitores lá no retiro, eles punham toda a molecada pra assistir o filme assim, ó, tudo no escuro. Daí eles se escondiam, daí terminava o filme. Foram arrebatados. Como que ninguém pensou que bem naquele retiro, depois de assistir o filme, aconteceria o arrebatamento, né? Então eu acho que isso aí é uma faca de dois gumes, a gente tem que ter equilíbrio, né, Theo? Porque se você ficar dando ênfase para uma coisa que a Bíblia não dá ênfase, né? Para você ser biblicamente equilibrado... Então, calma aí. Você falou, se a gente ficar dando ênfase pra uma coisa que a Bíblia não dá ênfase. Nem Jesus deu ênfase para esse retorno dele. Ele falou, olha, ninguém sabe o momento, qual vai ser a hora. A gente tem que estar preparado. Porque se você começar agora a dar muita ênfase, volta de Jesus, volta de Jesus, volta de Jesus, né? Daqui a pouco você vai enterrar o seu dom. Você vai enterrar o seu talento. Uau. Você vai deixar de desempenhar o seu papel na sua geração. E veja bem... É muito sutil isso, né, Cote? Não, é sutil. É muito sutil. Agora, isso. nós temos que entender que o paradigma bíblico, o paradigma não é a gente ser tirado da terra. Eu sempre falo, Apocalipse não é o fim do mundo, é a redenção da terra. Deus tem um plano para essa terra e esse plano vai se cumprir. Amém. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Amém. Lembra a visão de Daniel? Sim. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, lançada sobre o pé das estátuas e que vai encher toda a terra. O incremento do seu reino não tem haverá fim. Então, a oração de Jesus não é a gente ir para o céu, é venha o teu reino, é trazer o céu na terra. Bom demais. Entende? Então, assim, essa cosmovisão escapista, ela tá causando um estrago no desempenho da missão da igreja. Calma aí, Abedinho. Tá. O que você diria para jovens hoje que estão abraçando essa teologia escapista? Porque, assim, às vezes o cara tá debaixo do entendimento que precisamos enfatizar, eu sei que isso aqui é relativo, porque eu vejo, às vezes, uma ênfase exacerbada nisso. E eu vejo uma subênfase ao ID, à grande comissão. Isso. Né? Só que daí quando tá vendo como uma coisa tá substituindo a outra? E o ID, rapaz, é o último mandamento, é a última ordem. Quando você fala de uma última ordem, é mais importante. É o que você tem que enfatizar. Any last words? Exato. É isso aí.
O que eu vejo também, mascara-se esse escapismo com uma espiritualidade assim. Mas você não deseja a volta dele? Claro que eu desejo a volta dele. Sim. Mas eu vejo isso quando o dono te fala muito disso, gente, chega, vamos. E aí a crítica é assim, nossa, mas então vocês não desejam a volta. Pelo contrário, Mas eu como é que faz desejo. a voz? Vocês não desejam a volta do amado? Em devoção. Então, assim, eu sou tão devoto ao meu Senhor que eu quero construir um reino pra ele aqui. É isso. Mas essa é a ideia, não é? É o que eu falei. Gente, tudo aquilo que foi perdido em Gênesis é recuperado em Apocalipse. Uau. O que não foi redimido pelo sangue é redimido pelo fogo. Você pode ver, são os elementos de purificação ali em Apocalipse, a linguagem do sangue e do fogo. Sim. Mas é redenção. Apocalipse é lindo, cara. É um livro altamente redentivo. Você vê, começa lá com a redenção da igreja, a redenção das nações, Sim. não é? A redenção de Israel. É um livro altamente redentivo. Então nós temos que entender que Deus não desistiu dessa terra, que apesar dessa desconexão causada pelo pecado da humanidade, né, todas as coisas vão ser reconectadas. Amém. E essa terra, né, nessa terra vai se cumprir o propósito de Deus. Amém. Então nós estamos nesse processo. Amém. E veja bem, e Deus conta conosco, porque nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos a expressão da mente de Cristo na face da terra. O que Deus for fazer nessa terra é através de mim e de você. Nós somos o corpo, nós somos os pés, nós somos as mãos. E o ID é para todo mundo. Exatamente. E não é para alguns e nem oração também. Então é pra veja alguns. bem, Deus está nos fazendo participantes para subjugar aquilo que nos subjugou. Não é? O Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo de vossos pés. Seus pés. Entende? Então esse processo todo, não é, de Jesus voltar, tem a ver também com uma igreja que ele está formando, que vai cumprir todas essas coisas para que o plano de Deus para essa terra realmente se cumpra. Isso é muito forte, cara. Isso aí, eu acho que é algo que a gente precisa falar mais, né, Cote? Sim. Porque esse tipo de esclarecimento que você está trazendo traz aí um impulso para realmente ver uma geração se tornar missional. Sim. Né? Acho que o problema é quando a gente tem uma igreja do tamanho que a gente tem no Brasil e a igreja perdeu o senso de missão. Isso. Né? Então, inclusive, hein, olha só, consumidora. voltando àquele assunto lá do sacerdócio universal, porque ele cabe exatamente aí. Avodar. Não é? O que é o avodar? Não é? Toda profissão carrega um sacerdócio. Não é? Toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada, não é secular. Entendeu? Se você estuda o ofício sacerdotal ali no ministério levítico, né? Você estuda lá o livro de Levíticos, por exemplo, você vai ver que o sacerdote ele incorporava as principais profissões que fazem uma sociedade funcionar. O sacerdote, ele era o pastor, ele era o professor, ele era o juiz, ele era o investigador de polícia, ele era o médico. O artesão. Não é? Ele era o legislador. Exato. Você quer uma profissão mais sagrada do que a profissão de um deputado que está fazendo as leis que eu e você vão ter que obedecer? Exato. Em Israel, de onde que a lei saía? Da boca do sacerdote. Quem legislava? O sacerdote. Não é? Então, acontecia um crime, quem que ia investigar aquele crime? O sacerdote. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que toda profissão é sagrada, toda profissão carrega um sacerdócio. Isso aqui é uma profissão mais sagrada que a cozinha, inclusive, que era a profissão básica do sacerdote, era ser cozinheiro. Cara, assim, uma coisa sagrada é trabalhar com a comida. Exato. Não é? Então, assim, o que acontece? Uma igreja, apenas 7% do contingente de uma igreja vai se envolver, vamos dizer assim, em cargos eclesiásticos. Atrás do púlpito. É o pastor, full o pessoal time, né, que dirige o louvor, tempo os integral. diáconos, o corpo diaconal, não é? Só 7%. 7%. 93% o ministério dessas pessoas é o campo profissional delas. E é isso que vai fazer a igreja crescer, né? Esse outlet.
É você equipar os santos para a obra do ministério, né? Por isso que os dons estão aqui, né? Sim. Não é pro o líder ser o evangelista que ele vai levar todo mundo para Jesus. É o evangelista treinar a igreja a ser uma igreja evangelizadora, né? Mas usando o seu dom. Usando seu dom, Né? sim. Nós falamos que... Na escola onde o cara estuda, na vizinhança onde ele tá morando. Você é diretor de uma escola ou professor numa escola, ali é o seu campo missionário. Exatamente. Não é? E essa foi a grande sacada de Calvino. Também, né? Não transformar isso num gueto. Que eu vejo assim... Aí começa até a ter um entendimento de... não, então eu tenho que ser um cara de mídia pro reino. Mas aí também você só influencia a própria igreja e não pra fora, que eu sei que é o que você falaria agora de Calvino. Sim. Que é pra fora, pra sociedade. Exatamente. Servir a sociedade. Exatamente. Você vê, tanto é que, assim, no início das universidades, né, principalmente as universidades que foram estabelecidas até com lemas cristãos, né, Sim. como Harvard, Yale e muitas outras, né, e você vê, o primeiro ano era teologia. Então, às vezes o cara ia fazer advocacia, mas você não pode ser um bom advogado se você não tiver um relacionamento com Deus. Eles, na verdade, falavam que a teologia é a mãe de todas as disciplinas. Isso! Era esse conceito, né? Era o básico. Mas se você for pensar, Cote, assim, eu tava conversando com... Você deve conhecer o Trent Shepard, que era da base lá de Harpen. Sim. Ele falava assim, ele fez um estudo, ele publicou, na verdade, isso aí foi a tese do mestrado dele. Falando sobre aonde que entra o humanismo secular dentro dessas universidades. E ele falou que foi justamente naquilo que ele estava falando aqui, no dualismo. Quando houve uma conversa onde os departamentos de outras disciplinas falavam, não, mas a gente não pode, a gente não depende da teologia para estudar medicina. A gente não depende da teologia para estudar, sei lá, história. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o departamento de teologia e eles começaram aquilo que eles chamavam de School of Divinity, a escola da divindade. Puseram para fora da Harvard. Setorizou. E daí você fala assim, lá é o prédio da divindade, lá é sagrado, lá é o prédio das ciências humanas, exatas, aqui é o prédio secular. Quer dizer, você já tira aquela coisa integral da palavra nas disciplinas. Essa concepção de sociedade, eu não sei se você já estudou um pouquinho sobre o Abraham Kuyper. Sim, lá na Holanda. Né, que foi primeiro-ministro da Holanda e tal. Ele enxergou a sociedade exatamente dessa forma íntegra, dizendo que Deus, ele é o Senhor, ele é soberano sobre todas as áreas de influência da sociedade. Cara, o homem sem Deus é enfermo, é enfraquecido. Deficiente. Não é? Então, a partir do momento que você começou a tirar Deus das faculdades, uma vez eu participei de um evento, a gente estava até ministrando junto lá com o Vishal Mangalwadi, você deve conhecer também. Sim. Obrigado. O Vishal, rapaz, ele deu uma aula de como isso aconteceu nos Estados Unidos, como a igreja, por causa dessa dualidade, essa visão dualista. Sagrado secular. Sagrado e secular, não. Se você é um engenheiro, você é sagrado. Se eu sou um secular. Se eu sou um pastor, então o que eu faço é sagrado. Não é? Quer dizer, uma diferenciação que a Bíblia não faz, muito pelo contrário. Não é? No sacerdócio levítico, você vê exatamente o sacerdote, não é? De uma maneira sagrada, exercendo essas funções. Mas ele mostra exatamente quando a igreja decidiu sair do meio acadêmico. Caramba. E quando ela saiu do meio acadêmico, quer dizer, não tem vácuo. Né? Exato. Alguém vai ocupar. Vai ter que ocupar. Não é? É o que aquele espaço. O Bill Bright falava, se a igreja não discipular o mundo vai discipular a igreja. É isso. Você não tem como, você não tem um campo neutro. Ou a gente tá avançando pra cima deles, ou eles vão começar a entrar pra cima da gente. Inclusive, essa sacada aí da esquerda foi a grande sacada do Antônio Gramsci, que era o líder do Partido Comunista na Itália. Sim. Não é? Porque ele entendeu exatamente isso. Eu não sei se ele pegou isso até da Bíblia, mas ele inverteu a lógica de Marx, que era uma luta armada. Ele evoluiu, né, o discurso. Isso. Ele entendeu mas que ele inverteu a lógica. Ele falou, olha, não é guerra armada, não é revolução. É cultural. Para você emplacar
o comunismo no Ocidente, porque o Ocidente tinha fundamentos cristãos, fibra né, da moral. cultura greco-romana, todo um Exato. sistema de justiça, de julgamento, não é? Uma coisa, um alicerce muito sólido. Uma Então ética ele falou, cristã, mesmo que não fosse explícita, estava implícita a ética cristã. então imagina você numa sociedade democrática, você querer implantar um regime ditatorial comunista. Não tinha como. Ele falou, ó, pela revolução não vai dar. Não é? educação. Então vai ser o quê? Nós temos que tomar a mente, entrar na parte da cultura, da isso comunicação. aí, você tá falando isso aí, pode. E você vê, olha só, a lógica dele, que aí, só que com os valores do comunismo. Ou seja, qual que era a lógica do Gramsci? É desensinar as nações a guardar os mandamentos de Deus. Que doideira. Então, a gente tem um mandato cultural, não é? Que é ensinar, colocar alicerces, santificar as nossas instituições, porque não é só discipular pessoas, é discipular nações. Exato. Quando você fala de discipular nações, isso presume-se que você já avançou no discipulado de pessoas numa nação. Exato. Mas aí você começa a santificar essas instituições, que é o ponto que nós estamos no Brasil. Uau, é isso. Entende? É o ponto. Né? Só que agora, vamos dizer assim, infelizmente aí, né, vamos dizer, a esquerda ocupou algumas posições de liderança, vamos ver o que vai acontecer. O que me dá mais, um dos vídeos que me dá mais raiva é um vídeo, não sei se você já viu, antigo, cara, deve ser década de 80, do Lula. Lula com uma barba preta ainda, cabelão preto ainda, ele falando assim, ó, eu postei muito tempo atrás já, eu postei isso aí. Ele fala assim, não pense que nós vamos conseguir fazer isso rápido. Nós estamos falando aqui de 30, 40... Pô, velho, os caras já sabiam coisa que a igreja não tá fazendo. Ali ele incorporou o Gramsci. É isso, né? Ele repetiu tudo que você tá falando do Antônio Gramsci. Que era, nós vamos levar tempo, é uma luta cultural. É algo que a gente começa aos poucos, através da educação, através de ressignificar o conceito de família e assim por diante. É a cultura woke hoje. Hoje é a cultura woke, mas a gente vê também, repetindo na história, que o tiro sai pela culatra também, porque chega uma hora que, assim, você chega num lugar onde a rua fica sem saída pra esse discurso, né? Então eu vejo também, assim, que nem a gente falava já no início da conversa, a gente tá prestes a um colapso, mas nós também estamos prestes a viver algo que pode ser incrível, porque eu vejo uma geração de jovens que tá começando a acordar, falando assim, não, cara, mas... não é isso. Precisa de algo sólido pra se apegar também, eu acho. Exato, ele precisa de verdade absoluta pra trazer segurança. É uma coisa que eu vejo que gera um cansaço, né? Gera um cansaço mental. Eu acho que esse princípio da Bíblia, né? Porque a nossa vida muitas vezes é pontuada por Getsêmanes, Calvários, tempos difíceis. Esses tempos difíceis, eles são importantes, às vezes, para essas reações que precisam de acontecer. Sim. Né? E é impressionante, assim, o que eu estou percebendo na igreja hoje é que a igreja realmente está reagindo, e está reagindo bem. O pessoal está indo para a oração, o pessoal está buscando a Deus. Você vê um alinhamento chegando. Sim, sim. Eu acho também, né, Cote, a gente também tem que aprender com o que a gente viveu, né? E eu não estou falando isso necessariamente da minha parte, porque eu sei onde está o meu coração, onde esteve o meu coração no processo todo, e também sei do teu coração no processo todo. Mas no governo do Bolsonaro, a igreja também ficou num auê, numa frenesia emocional, né? Que acho que por um lado é normal, né? Eu acho que por um lado é normal, todo mundo empolga, fica feliz. Assim, eu pessoalmente. Ou às vezes põe a esperança em um homem. Assim. Eu acho que a grande maioria das pessoas, elas sabem discernir isso, né? Eu, pessoalmente, não sou personalista, né? De ficar colocando a esperança num homem. Por isso que eu falei, eu sei o meu coração, e eu sei que o teu coração não estava em pôr uma esperança no homem, mas a gente também, na nossa posição, e até com os contatos que eu sei que eu tive, que você também teve com o próprio presidente Bolsonaro, era uma coisa muito clara. Eu honro o senhor pela tua posição hoje na nação. Sim. Mas de maneira alguma nós te enxergamos como nosso Messias. Não, e realmente, assim, o Bolsonaro,
ele tem muitas falhas, muitas limitações, né? Mas uma coisa que me impressionava no Bolsonaro é assim, a motivação dele em realmente querer o bem da população. Você via sinceridade. Cara, sinceridade. Pensa, é o cara Não, que entra na casa com ele, de uma vi. pessoa pobre, abre a geladeira, não é? O cara tá num helicóptero, falou, desce naquele povoado, vamos lá, eu quero saber Você o estado testemunhou isso? Eu testemunhei isso. Sim. Entende? E, inclusive, você vê que ele era um cara assim, tão sincero, não é? Tão genuíno, que essa sinceridade dele conspirava contra ele. Falava coisa que, não, ele no falava ímpeto, coisa né? que se fosse um cara, por exemplo, Não cara fala isso. assim, tipo assim, psicopata, dissimulado, nunca ia fazer uma coisa dessa. Mas, e ao mesmo tempo, você Agora, começa... isso é que fez com que ele tivesse tanta popularidade. E também, ao mesmo tempo, você vê as falas do Lula, né? Recentemente, e você fala assim, cara, se isso saísse da boca do Bolsonaro, velho... Não é? Agora, o problema, favor, assim, né? também, que o pessoal potencializava muito, né? Porque se você tem o canhão da mídia contra você, meu, não. um deslizezinho... Uma e quem coçadinha é que não no dá? nariz Era quem é que não uma dá um luta deslize? não era justa. Agora, uma coisa que eu acho que a gente também assim tem que tirar o chapéu pro Bolsonaro, eu nunca vi, eu acho que o Brasil nunca teve um presidente no sentido funcional do dom. Porque presidir não é você reter a autoridade, ficar manipulando as coisas. É você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Lógico, né? Sempre tem algumas tentativas, pessoas que se colocam, não foi perfeito, certo, mas não foi perfeito. Mas a intenção era pôr pessoas técnicas. Mas imagina, pô, olha só, infraestrutura funcionou com o Tarcísio, economia, cara. Que isso, rapaz? Agricultura. Com a Tereza Cristina. Rapaz, a gente viu realmente, assim, a máquina funcionando em prol da população. Exato. Escalou os jogadores Eu, honestamente, certos. eu nunca tinha visto isso. Nossa. Que governo que baixa imposto? Você já ouviu falar em baixar imposto? Mas você vê, mas tudo é inteligência econômica, não é? Porque se você exagera nos impostos, aonde é que a conta vai arrebentar? No desemprego. Exato. Entendeu? Então... E hoje, mudando um pouco aqui de assunto, eu sei que você trabalhou e trabalha com a Jocum desde lá dos dias dos primeiros começos lá da Jocum. Como é que você vê essa trajetória? Porque a gente tá pegando esse negócio agora e a gente vê já o Brasil como, alguns vão dizer, o segundo país que mais envia missionários, outros vão dizer o terceiro. Mas assim, tá lá no top 5, com certeza. Sim. Dos países que mais envia missionários. Talvez até no top 2, né? O top 3 com certeza, talvez. Mas sempre não foi assim, né? A gente teve momentos onde essa mudança de mentalidade do Brasil se enxergar como um campo missionário para se tornar então agora o celeiro de missionários. Você pegou todo esse trajeto, né? A década de 90 foi esse divisor. Inclusive, foi o shift. Alguns missiólogos, eles falam que durante a década de 90 ali foi quando o Brasil deixou de ser um campo missionário e passou a ser uma força missionária. Na década de 90. Porque a igreja, inclusive nessa época, cara, a Jocum, assim, quem conhece a história da igreja, assim, mais largamente, a Jocum na década de 80, na década de 90... O Jim chegou aqui com a Jocum que ano? 75 a 76, mais ou menos. Então, meados de 70. Então, nessas primeiras décadas, as 2 primeiras décadas, a igreja brasileira era muito limitada, pequena, né? A Jocum, então, ela teve, assim, um protagonismo, cara, muito forte. Sim. Porque a gente trabalhava muito com evangelismo e a Jocum, por natureza, é um ministério disruptivo, apostólico, Sim. não é? Que pioneirou assim muitos avanços, como, por exemplo, ao King's Kids com as crianças, evangelismos com artes, os impactos, não é? A escola por princípios, uma série de coisas que, inclusive, atualmente, as igrejas fazem 10 vezes melhor que a gente. Mas então, a Jocum foi o pioneiro. Mas nessa época, então, década de 80 e 90, cara, a Jocum fez um trabalho muito bem feito. Hoje, a igreja cresceu tanto que a Jocum desapareceu, meu. Você vê isso? Vejo. Assim, desapareceu que eu falo. Imagina,
Se você tem uma caneca aqui de água e joga qualquer coisa aí dentro, e você joga essa caneca dentro de uma piscina, entendeu? Entendi. Foi o que aconteceu. Diluiu. Mas esse desaparecimento, entre aspas, da Jocum só mostra que ela cumpriu o papel dela. Ela fez tão bem o papel que ela se tornou desnecessária. Não diria desnecessária. Ela continua sendo necessária. Ou não tão necessária. Não tão necessária como era antes. Por exemplo, a Jocum, ela continua ainda... É aquele ministério que é ponta de lança. Vamos dizer, o ministério apostólico tem a ver com criatividade. Como Paulo fala, as coisas que o olho não viu, o ouvido não subiu, tampouco o coração humano percebeu, não é? Tem tanta coisa que hoje está na igreja, mas onde que nasceu? Na Jocum. Por exemplo, nessa área do aconselhamento, cara, eu desbravei muita coisa. Né? A gente teve a nossa grande apóstola nessa área, que é a doutora Neuza, né? Que também foi uma pessoa altamente disruptiva, um coração de ouro. Né? Mas hoje, por exemplo, a gente criou assim, um sistema para implantar uma cultura de cuidado nas igrejas, que esse negócio são centenas, eu diria até milhares de ministérios que usam. Uau. Entende? Então, assim, o que acontece? A Jocum tem muito isso. Quando que a Jocum deixa de ser relevante? Quando ela começar a deixar de ser apostólica. Entende? E quando você o que fala é que assim, Deus está fazendo de novo na face da terra? Para quem não vai talvez ser tão familiarizado com o termo apostólico que o Cote está falando, talvez você falaria inovadora. Inovadora. Cutting edge, né? Assim, vanguarda. Vanguarda. A Jocum, por exemplo, para ela ser qualquer base, uma base da Jocum que ela não está pioneirando algo, que ela não está na vanguarda, que ela não está ali ouvindo a Deus e entrando no gap da geração, ela acaba se tornando irrelevante. Certo. Entende? Entendi. Porque mas é a característica dela, né? Hoje, assim, tem muitas bases que realmente estão aí na que legal. E hoje você vê assim, Cote, assim, a molecada tá surgindo aí e vendo essa questão de missões. Conta que, sei lá, quais são algumas histórias, porque a gente não escuta, quer dizer, a gente na verdade escuta, mas eu tô me pondo no lugar do jovem evangélico no Brasil. Sim. As histórias do que os missionários brasileiros estão fazendo no campo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente poderia relatar um pouco mais, né? Você tem hoje, assim, quais seriam alguns relatos do que Deus está fazendo nas nações através de missionários brasileiros? Uma das maneiras, assim, de conhecer até um pouco sobre a Jocum, o Jimmy lançou um livro aqui no Brasil chamado Vem o Teu Reino. Sim. São 27 capítulos de 27 autores. Então você Também vai que ter... eu tô lendo isso agora? Eu tô lendo exatamente. Tem o David Hamilton, o Tom Bloomer, né? Sim. A Nanda escreveu. A Braulia. Braulia escreveu também. Que legal. Então, assim... uma compilação. No contexto do Brasil, cara, tem tanta coisa linda acontecendo, principalmente quando a gente fala assim de povos não alcançados ou esses povos de acesso mais difícil, restrito, né? Principalmente no contexto da Amazônia. Cara, assim, um tempo atrás, indo lá na base da Jocum, em Rondônia, né, Porto Velho, você fica conversando com aquelas missionárias, com os missionários, cara. Os caras te contam cada história. Demais. Eu lembro uma irmãzinha lá, a Du, né? Eles já estavam, se eu não me engano, há 15 anos numa tribo indígena, né? Começando a ter os primeiros frutos. Mas um desafio enorme. 8 anos só para aprender o idioma. Entende? Isso é louvável demais, cara. Nossa. Você vê o Mimica também, lá na Amazônia. Cara, são histórias tão tremendas, né? Eu experimentei, vivenciei muito essa realidade quando a Jocum estava implantando a base lá em Angola, né? Cara, essa é uma história assim memorável, porque o Marcão, né? O Marcos Azolim, que foi o líder dessa equipe que foi para Angola, inclusive na época o país estava em guerra. Caramba. Né? Nós fizemos um impacto lá em Luanda, o país estava em guerra. Que isso, não é? Cara, assim, eu precisaria de tempo assim, para dar esse testemunho, mas bem resumidamente. Theo, nós fizemos uma marcha para Jesus
O final dessa marcha foi numa praça. E como o país está em guerra, ninguém tem emprego, não tem loja, não tem nada, né? A cidade funcionava em cima do que eles chamam de feiras. Caramba. Mas quando você fala feira, não é uma feira como é no Brasil. Você imagina assim, sem exagerar, 500 mil pessoas amontoadas em lixo, vendendo tudo quanto é quinquilharia, né? Nossa. Cara, é um negócio assim, na Devastado. época, né? Submundo. Não, é um negócio muito doido, o nível ali de miséria é muito grande. Mas tivemos esse encontro, e nesse encontro, eu lembro que o Marcão teve uma direção, né? Assim, que a gente queria fazer um ato de reconciliação por conta da história brasileira. A gente sabe que aqui no Brasil, muita coisa foi construída, né? Com sangue, suor, lágrimas, de pessoas que vieram da África como escravos. Foram vendidos por outras tribos, né? Porque esse conceito do escravo de guerra, cara, é um negócio muito destrutivo. Perdeu a guerra, vira escravo, é vendido. Os europeus traficaram esses escravos e esses escravos chegaram aqui no Brasil, né? Muitas dessas pessoas, cara, é difícil a gente dimensionar a dor delas. Nossa. Não é? Mulheres que eram estupradas, obrigadas a abortar. Então, o Marcão falou comigo assim, imagina, devia ter ali umas 10, 15 mil pessoas. E ele falou assim, Cote, cara, Deus está me falando pra gente, como brasileiro, pedir perdão por essas coisas que aconteceram no Brasil. A gente representando os nossos pais e tal, né? E ele falou assim, eu acho que você devia fazer isso, ele falou comigo. E eu falei, não, Marcão, o cara é você. Porque o Marcão, rapaz, esse cara, ele foi pra África no meio de guerra. Cara, o que eu vi essa equipe da Jocum pioneirando ali, essa equipe de brasileiros, cara, eu visitei eles 2 vezes lá. Eu lembro que eu cheguei a entrar em crise, porque eu falei, cara, acho que eu não sou crente. Caramba. Sério, não, o que esses caras estavam enfrentando de malária, perigo de guerra, alcançando povos não alcançados, como os muquandos, os mucubais, vários povos, cara, e são testemunhos de livro, cara. Que doido. Então, olha só, Marcão faz essa restituição, ele chega lá publicamente, começa a pedir perdão para os angolanos, como brasileiro. Nós queremos pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Cara, de repente, sabe o que é um silêncio? Você podia ouvir uma agulha caindo. E de repente, cara, começou assim um choro no meio daquele povo. Tinha gente que gritava, cara, parecia que Deus estava arrancando uma dor. Lá de dentro. Cara, urrando. Rapaz, mas foi um negócio, assim, tão violento, assim, um divisor de águas. Uau. Passou mais ou menos algum tempo e esse cara, o Marcos Azolim, um plano para alcançar outros lugares da África, voltando da África do Sul, ele morre num acidente. E a gente fala assim, cara, como que um cara como esse morre? E engraçado que um pouco antes ele tinha falado, né, com a Márcia, né, com a esposa dele, e falou assim, olha, se eu morrer aqui, me enterra aqui. Meu coração tá aqui. Meu Deus. Pensa num cara íntegro, cara. Assim, o Marcão, assim, eu participei do processo de discipulado dele, porque é lá de Curitiba, né? Cara, pensa num cara, professor de educação física, 39 anos. Caramba. Morre. Ninguém entendeu. Saúde. Saúde. Aí eu fui orar e Deus falou, é o grão de trigo. Um ano depois da morte dele, no mesmo dia que ele morreu, um ano depois, morre Jonas Savimbi, o homem forte da guerra, o cara da UNITA, o cara que sustentava a guerra civil na nação. Nossa. E a guerra acaba. Acabou. Meu Deus. Acabou a guerra. Que doido, cara. Acabou a guerra. Ô, Cote, mas isso aí tá escrito em algum lugar, assim? Essa história? A Márcia estava escrevendo o livro. É porque, sabe uma coisa que eu vejo? Pelo assim, menos tá gravado aqui agora. Primeiro que assim, isso aí que você tá falando é muito forte, esse testemunho. Meu Deus. Tô tudo arrepiado aqui, só escutando isso aqui. Mas outra coisa que também, você tá falando isso, eu tô perguntando assim, cara, são essas histórias que o jovem evangélico brasileiro precisa escutar. Sim. Porque, que nem, por exemplo, ontem de manhã, acordei, tava indo
pra igreja e os meus meninos pegam o culto mais tarde, né? E daí eu ponho lá no YouTube, domingo, eu falo assim, não, vocês vão ter que assistir. E tem só os desenhos que eu deixo lá pra eles lá. Aí tem um lá que é um em inglês chamado Torchlighters, que é só história de missionário, entendeu? Só que é missionário ocidental, britânico ou americano, na sua maioria. Seria legal vocês trazerem a Márcia aí. Você entende o que eu tô falando? Sim. Então, quer dizer, você tá... Pô, toda hora você tem os relatos do que esses missionários do Ocidente fizeram, né? O que é excelente. Eu fico perguntando, será que a gente tá fazendo nosso papel de registrar aquilo que Deus tem feito através dos missionários brasileiros? Você sabe o que acontece, Theo? Latinos. É que Quando eu tô falando a credencial... de 200 anos atrás, 300 anos atrás, que ainda estão vivas. Sim, mas é importante você entender que a credencial do ministério apostólico é o anonimato. Porque o verdadeiro apóstolo, ele é pioneiro. O cara tá num lugar que ele não tem visibilidade. Sim. Né? Agora, hoje, assim, criou esse conceito, o cara tem muita igreja, virou apóstolo, mas ele nunca trabalhou com pioneirismo, às vezes. Sim. Entende? Não, eu entendo, e eu entendo também essa questão do anonimato, mas o que eu tô falando é assim, a boa mordomia de registrar os A nova testemunhos. geração precisa saber isso. De registrar os testemunhos. Você até falou disso recentemente quando você estava falando de estádios. Você falou assim, o pessoal hoje em dia, o jovem, acha demais que a Taylor Swift, ela lotou lá 2 estádios, mas Billy Graham fez isso na década de 5 vezes 70. no Maracanã. 5 Você vezes lembra, né? no Maracanã. Sim. 74, que o Na Billy Eu Graham... não era Maracanã crente cabia ainda 200 mil nessa época, pessoas. né? Mas a nova geração não sabe. Então eu concordo totalmente. Eu converti em 81. 81. Então, mas assim, são coisas assim, que eu acho que a questão da história, sabe? Uhum. A gente precisa de mais história do evangelho no Brasil. Registros, filmes, documentários, livros, né? Acho que isso aí... Porque isso vai forjando um passado coletivo que se torna a fibra da tua identidade, né? Então, eu acho que falta isso. Essa história, assim, que nem do Marcão, assim, que você acabou de contar, é uma coisa muito forte. Rapaz, assim, cara, as histórias dessa equipe lá em Angola, como também, assim, teve uma época por volta ali do ano 2000, fiz algumas incursões na Rússia, e uma equipe de brasileiros lá, Salomão Kutrin, na Rússia. Rapaz, esse pessoal desbravou ali a Rússia. Uau. Cara, que demais, cara. Cara, é cada história que tem ali, e como esse trabalho hoje está repercutindo, inclusive no nosso grupo dos anciãos, lá dos líderes de Curitiba, o pessoal está falando, olha, essa pessoa aqui é fruto lá do trabalho de vocês, da Rússia, não é? Então fizemos várias viagens assim, de você ir até a parte asiática da Rússia, porque é muito grande, né? Então, cara, é cada história linda que vale a pena ouvir essas pessoas. Vale a pena ouvir. A gente tem que trazer pros podcasts aqui também. Se você tiver aí alguns aí que você quiser recomendar, a gente também vamos fazer recomendações do Pastor Cote aqui. A gente faz uma série, uma temporada só da... Já passa hoje, a lista atualmente aí, a Márcia, né, que era a esposa lá do Marcos Azolim, ela é casada com o Daniel, né? Eles voltaram, inclusive permaneceram lá em Angola, na África, desenvolveram, cara, um trabalho lindo lá, continuaram, né? Que demais. Atualmente estão no Brasil, porque estão cuidando da saúde, mas, cara, pensa numa pessoa legal pra você fazer um podcast. Não, com ela, é a Márcia. Já fica aqui a cobrança ao vivo aqui, ó. Depois você pega aí. Mas, Cote, falando sobre isso, a gente falava lá na outra sala sobre o que Deus está fazendo no Brasil em termos de uma janela espiritual, né? Parece que tem um embalo que está acontecendo, algo na nação, na igreja brasileira. E você mencionou um negócio que vocês pediram perdão publicamente. Isso é uma coisa que eu acho que, quando eu falo de alguns lugares que eu vou, o pessoal tem assim uma dúvida, mas como assim? Como que eu peço perdão pelo pecado do meu país? Sim. E como que eu ponho, como que eu chego nesse lugar que eu vou me pôr na brecha pelos pecados da igreja brasileira? E se eu fizer isso, como que isso vai afetar os ares do meu país? Porque a gente está falando que os ares do Brasil hoje contribuem para um embalo espiritual. Sim. Eu acho, quer dizer, eu tenho certeza, na verdade, é uma convicção minha. Conversando até com o Tia Neuza Itioca, com o Valnice Milhomes,
até as nossas conversas lá, Sim. foram muitos atos de arrependimento de pecado público, Sim. né? Aonde você vai limpando os ares. É assim que você enxerga ou como você explicaria isso? Veja bem, é muito importante a gente saber diferenciar a oração de intercessão. Tá. A intercessão, ela tem uma conotação redentiva, porque você se identifica, você substitui a pessoa. Certo. Foi o que Jesus Se fez pôr por na nós na brecha. cruz. Certo. Veja bem, é sacerdócio. Eu diria assim, um nível elevado de sacerdócio. Uau. Não é? Quando Jesus estava na cruz, ele estava o quê? Nos representando, sim ou não? Quem é que Sim. tinha que estar ali? Eu Nossa. e você, Nossa. não é? Por isso que toda intercessão, por exemplo, se eu me coloco na brecha por uma pessoa, vamos dizer, meu pai, que é uma pessoa, né, hipoteticamente, né, tem problema com alcoolismo, imoralidade, tal, etc. E não quer se converter. Eu me coloco no lugar dele. Começo a fazer no lugar dele a oração que ele deveria fazer para se consertar com Deus. Eu faço no lugar dele. Então eu começo a interceder. Né? Imagina, eu estou representando ele, fazendo no lugar dele a oração que ele tinha que fazer. Então, essa intercessão, ela vai construir profeticamente essa realidade. Daqui a pouco, eu não vou me surpreender se o meu pai fizer com a boca dele a oração que eu fiz no lugar dele. Eu estou construindo profeticamente essa realidade. É isso. Então, quando eu represento, seja uma pessoa, seja um governo, seja uma nação, seja uma cidade, e eu começo a confessar intercessoriamente os pecados, tudo aquilo que separa, né, essa pessoa ou essa nação de Deus, na verdade eu estou construindo o profeta, eu estou cooperando com uma ação do Espírito Santo que tende realmente a concretizar essa realidade. Então funciona assim. Por exemplo, a gente tinha nos impactos, né? Porque esses 20 anos que eu trabalhei com evangelismo de rua, nós fomos fazendo esses impactos. Fizemos em praticamente quase todas as capitais do Brasil, algumas cidades na América Latina, África, não é? Sempre quando a gente... Você tá falando do Impact World Tour? Não. Isso aqui é outra coisa? Não, outra coisa. O impacto de carnaval, não, aquelas esse coisas? Impacto é o seguinte, a gente mobiliza lá não era uma média aí de 150 a 200 pessoas nas férias. Nossa. Não é? E a gente vai para uma cidade nos pontos estratégicos de grande concentração de pessoa ou de grande passagem de pessoa. Certo. Com uma caixa de som que não precisa de ser grande. Você faz uma roda ali de 400, 500 pessoas, não é? Ali com teatro, pantomimas. Então é um evangelismo muito criativo. Você vai apresentar uma peça como A História de Dois Reinos, O Fardo, The Champion, né? Você vai apresentar uma peça como essa, tem uma roda de 500 pessoas. É uma peça rápida aí que pode variar de 15 a 25 minutos. Terminou a peça, você dá uma palavra, cara, faz o apelo, joga a rede. Tem 50, 60 decisões públicas ali. Sim. Porém, lá em Viña del Mar, nós tivemos 1.500 decisões públicas, no Chile. Florianópolis, nós tivemos 4.000 decisões públicas. Que isso? São aí 15, 20 dias de impacto. Então, normalmente, a gente faz, assim, pelas manhãs, um tempo de ensino, intercessão criativa, e depois a gente sai para esse evangelismo de impacto, esse evangelismo mais agressivo, né? Eu sinto que esse assunto ele até é legal trazer à tona aqui, porque a gente tá gravando algumas semanas pós-carnaval, e eu sei que a gente falou aqui o acontecimento que rolou aí do carnaval, mas eu senti que voltou uma discussão pública esse ano do lugar de crente é lugar no carnaval, tem que estar lá, tem que estar evangelizando, porque eu sinto que perdeu-se, óbvio, ainda existe muita coisa, mas perdeu-se um pouco o entendimento de fazer impactos nesses Não, olha então, só. assim, tinha muita gente fazendo, mas tinha muita gente criticando. Sim. Olha só, nós começamos a evangelizar no carnaval em 1983. Eu lembro, a gente era novo convertido, eu converti em 81. Sim. Aí
eu lembro que a gente pensou assim, puxa vida, chega carnaval, a gente vai para os acampamentos e deixa a cidade para os demônios. A gente falava assim, né? Vamos fazer um negócio? Porque nessa época, eu, assim, desde que eu me converti, com 3 meses de convertido, eu conheci uma pessoa na Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Esse cara era um pregador de praça, assim, incendiado. Então eu comecei a ir para ele, com ele para as praças. Não é? E ele ia pregar, você acompanhava? Não, aí eu pregava também. Que legal. Eu pregava também. Cara, eu devorava a Bíblia, né? Então, sim. Rapaz, teve até um semestre da faculdade que eu tranquei várias matérias, vou fazer só 3 matérias, as mais difíceis, porque meu negócio era só buscar a Deus e ir para as praças pregar. Que legal. Né? Então, fomos para o carnaval. A gente devia ser ali umas 50 pessoas. Cara, a gente já tinha um conjunto musical. Essa foi a primeira vez. É a primeira vez. Mas foi uma experiência tão tremenda, cara. Porque ia dando meia-noite, 1h, a gente tava meio assim receoso, pô, carnaval, será que esses caras não vão querer agredir a gente? Mas foi o contrário. Os caras viam a gente ali adorando, pregando, falou, cara, né, os caras tudo quebrado, porque às vezes o cara faz um plano que no carnaval tá tudo frustrado. Ninguém, cara, nós ganhamos tanta gente para Jesus. Se deu bem. Aí, no outro ano, a Jocum já veio junto com a gente. Essa é a época do Ágape. Sim. Em 1988, em Belo Horizonte, nós colocamos 1.500 pessoas evangelizando no Carnaval de BH. Em 88, isso? Em 88. Em 1989, acabou o Carnaval de rua em BH. Voltou há pouco tempo. Precisa voltar, isso que eu ia falar, porque esse ano foi o que eles falaram que foi o maior. Você vê, aí também aqui em Curitiba, aliás, começou lá um evangelismo já, assim, uma coisa mais arrojada. Né? Nós fizemos o pessoal da Jocum de Recife começou uma escola de samba, um bloco, Jesus Bom à Beça. E nós implementamos isso em Curitiba, acho que foi 98, alguma coisa assim. Então, imagina, cara, assim, porque o que é um desfile de carnaval? É uma comunidade que quer comunicar uma mensagem para a sociedade. Tanto é que todo carnaval tem tema. Sim. Cada escola faz o seu tema. Agora tá bem ideológico. O que não faltava pra gente era tema. Eu lembro que o primeiro tema que a gente fez do desfile foi a história de 2 reinos. Então, mais ou menos umas 20 igrejas participando de Curitiba. Que legal. Né? Tinha um pastor que trabalhava comigo, ele estava fazendo faculdade e o professor dele era o líder das escolas de samba de Curitiba. Ficou amigo desse cara e tal. Então, até as escolas de samba emprestou carro alegórico pra gente e tal. Que da hora. Não, tô te falando. Muito legal. Rapaz, o Atilano Muradas, que fez o samba enredo. Sim, ele fez músico, né? Ele fez o primeiro samba enredo. Caramba. Cara, na avenida, por exemplo, aí a gente estruturou o bloco. Ele é Jocum? Não. Ah, tá. Não. Mas você vê, o nosso bloco, como é a história de 2 reinos, então a gente mostrava a criação, mostrava a queda, depois vinha, por exemplo, tinha uma ala das baianas que era aí escrito, né, não aborto, não adultério, denunciando mesmo, não é assim, evangelho água com açúcar, não. Na cara, explícito. Eu vejo que o pessoal hoje em dia avenida, tá meio com medo de ser explícito, perseguido. Não, e na avenida, o pessoal sambando, quando eles iam entendendo a letra, ia parando. ia caindo sobre ele. A convicção. Que doideira, Cote. Não, tem que estar na rua, rapaz, cara. chegou num ponto, acho que nós fizemos acho que lá pelo 4º carnaval, nós ganhamos 1º lugar. Pra você ver como que o carnaval de Curitiba é ruim. Não, que isso, é a beleza da igreja. Mas Cote, eu acho que tem que estar na rua mesmo. Eu acho que o evangelismo, Não, a gente transpirava evangelismo. E a igreja tem que ser evangelística. Carnaval não derruba ninguém. Carnaval revela quem não é crente. Exatamente. Entendeu? Carnaval não derruba ninguém. Olha essa. Não é? E a luz tem que brilhar onde? Na escuridão. Escuridão, meu. É isso aí. Né? E eu acho que assim, você tá falando de uma época onde era muito latente o fato que, a igreja é minoria, a igreja é o Davi na luta contra Golias, e a igreja precisa manter
esse espírito aguerrido para levar a mensagem do evangelho, Sim. né? Então, você tá falando de uma igreja missional. Né? De repente, a gente tá vivendo épocas onde a igreja tá grande, a igreja tá estabelecida, a igreja, ela talvez se torna um lugar de conforto, né? E daí você começa a perder um pouco desse músculo missional, Eu né? costumo dizer... E com internet ainda? Nossa. Eu costumo dizer que a melhor estratégia para um crescimento qualitativo, não quantitativo obrigatoriamente, qualitativo é o evangelismo. A igreja que está evangelizando. Toda pessoa que tem uma vida de evangelismo, cara, você pode saber que é uma pessoa de qualidade. Uau. De qualidade. É verdade. Porque prova, né? Prova. É verdade. Então, Nossa. na época, cara, a gente tinha uma igreja, não era grande, o Ágape não era grande. Uhum. Cara, mas pensa assim, uma igreja de líderes. E uma igreja ativada, né? Ativada. Porque assim, não é uma igreja que o cara vai lá e senta lá no banco lá e fica esperando o culto terminar e vai embora e nada muda. Você tá ativado, que é justamente o ponto que eu queria trazer da nossa conversa lá da outra sala, né? Que é a proposta do Descend, que foi ver uma geração se tornar missional. Sim. Porque não é como assim... Cara, a gente tem muito jovem evangélico no Brasil. A questão é se o jovem evangélico do Brasil viver aquilo que o evangelho já nos ensina, a gente vai ver uma mudança. E a gente vai ver um avivamento se tornando uma reforma, né? Então a gente tava falando sobre... Agora, para isso, cara, assim, realmente a gente tem que mobilizar essas pessoas para esse lugar de utilidade delas. Por isso que o Descende é tão chave, cara. Porque o Descende é esse evento que tem uma magnitude, principalmente nessas pautas que a gente está falando de sacerdócio universal, reforma, de eliminar essa cosmovisão escapista e ter uma cosmovisão de ocupação de espaço nos lugares estratégicos da sociedade, entendeu? Sim. Então, o Descende, você vai mexer no leme da igreja brasileira. Uhum. Entende? Porque você mobilizar a igreja brasileira não é fácil. É muito grande, cara. É muito grande. O Brasil é continental. Exato. Bom, vamos estar em oração aí para ver o que Deus tem aí pra gente, rapaz, aí no Descend. Isso aí... E colocar o pessoal publicamente, né? Porque eu vejo que a internet, assim, os números dão umas mascaradas, entendeu? Aí tem certas coisas que tem grandes visualizações, mas justamente não tá movendo o leme da igreja. Então tem muita gente, a galera tá assistindo aí que tem muita view, tem muita coisa, mas não tem poder de convocação, poder de visão, de liderança. E realmente colocar a igreja para esse lugar de missão. Senão é só um monte de vídeo que dá certo. Porque visibilidade, ter muita visibilidade, cara, é uma faca de dois gumes também. Hoje a gente vê muita gente que tem muita visibilidade e pouco conteúdo, ou às vezes um conteúdo até que, puxa vida, meio distorcido. Então, é aquilo que nós falamos, quantidade... Não é garantia de qualidade. Pois é. É isso entende? aí. Muito bom. Cote, muito obrigado. Obrigado, Cote. Esse papo aqui foi... Muitas aulas, né? Não, aula demais. Assim. My pleasure. Puxa vida, depois que conversa de novo. gostosa, né? Muito legal, cara. E já fica o convite pra parte 3 aí, então, pra gente fazer o. Vamos fazer a temporada, das recomendações do de Pastor missões. Cote. Histórias de missões. Mas obrigado, Cote. Cote, Deus abençoe aí e a gente tá aqui do lado, né? Então a gente vai ter que se ver mais aí. Tamo juntos, cara. Tamo junto. Galera, vai atrás dos livros do Cote. A gente tem publicações do Cote, inclusive lá na Quatro Ventos, na editora Quatro Ventos. E é só pesquisar, né? E na Cote, onde o pessoal Editora consegue. Jocum, qualquer Editora coisa, Jocum, www.editorajocum.com.br. A gente deixa aí no GC. Isso aí. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Valeu, turma. Até o próximo Valeu. episódio.